há muitos anos eu tento entender o comportamento humano. Há vários e vários anos eu tento entender como que o ser humano funciona de fato. E eu cheguei a uma conclusão. De todas as formas que a gente tem de abordar o ser humano, existe uma que talvez seja a melhor possível. É quando o ser humano ele se enxerga dentro de uma coisa chamada biografia. Biografia é sobretudo a história que ele vai contar da própria vida. Todo ser humano, ele tem a sua história colocada dentro de uma espécie de livro. Como se a cada dia que passasse eu escrevesse uma nova página desse livro. Essa é a forma concreta, inclusive, que nós temos de fazer com que as pessoas percebam num processo terapêutico de cura de depressão, de cura de ansiedade, de cura de um borderline, de cura de um transtorno dissociativo, de cura de um transtorno histérico, de cura de um processo até de transtorno bipolar. Essas pessoas, elas precisam estar incluídas dentro de uma biografia, dentro de uma história. Elas precisam se enxergar dentro de uma história. O ser humano é um ser biográfico. É um ser que conta uma história. Eu quero contar, inclusive, uma história para vocês hoje. Imaginem o seguinte. Eu não vou entregar o nome dessa pessoa agora. Mais tarde eu falo o nome dela. Mas imaginem um jovem. Imaginem um jovem que quis contar a sua história. Ele, ao longo de alguns anos, ele percebeu que ele precisava, de alguma maneira, ser alguém. Ainda na sua adolescência, ele percebeu que precisava ser alguém. Então ele se decide por contar a própria história. Ou seja, ele começa a perceber que tudo aquilo que ele fazia de relevante era colocado numa espécie de livro. Como se eu estivesse escrevendo um diário todos os dias. Acontece que existem algumas páginas da nossa história que não podem ser contadas. Existem algumas páginas da nossa história que, ao final daquele dia em que eu termino de escrevê-la, é como se eu pegasse aquela página, arrancasse ela e jogasse fora. Jogasse fora. Já passaram por isso? Sabe aquele dia em que você está desesperado para ficar... Você está na adolescência ainda, você está desesperado para ficar com um rapazinho? E de repente você arma tudo para que aquilo dê certo, para que aquele encontro funcione. E aí você finalmente consegue se encontrar com aquele menino. E aí ele dá um beijo ruim, ele tenta passar a mão em você. Você odeia aquilo, né? Ou seja, você acaba rechaçando aquilo. É uma adolescente ainda. E de repente você volta chorando para casa. Você criou uma expectativa sobre um momento que parecia ser muito bom. Só que aquilo foi horrível. É como se você chegasse na sua casa e pegasse aquela página do dia e arrancasse ela e jogasse fora. Já teve aquele dia na sua vida onde você está péssimo? Você vai para um bar e você enche a cara, bebe tudo aquilo que tem direito, não se lembra nem como é que você volta para casa ou como é que você foi parar na cama. Já tiveram esses dias também? Aquele dia de porre? Pois é, esses dias às vezes acontece. E no dia seguinte, a primeira decisão que nós temos, não sou só eu ou você, qualquer um de nós, vai olhar para o dia anterior e falar, essa passagem aqui, esse dia, esta folha não merece ser contada. Então tu pega mais uma folha desse livro da tua vida, arranca, embola, joga fora. E é normal. Todos nós faremos isso em algum momento. Todos nós temos histórias, dias, certas coisas que nós vamos arrancando da nossa biografia e vamos jogando fora porque simplesmente aquilo não cabe na história da tua vida. Não cabe numa história que você decidiu contar. Acontece que de todas as histórias que nós decidimos contar na nossa vida, existe uma história que ela ganha um capítulo especial. No fundo, é como se ela fosse a história principal desse livro. Essa história chama-se casamento. Quando eu falo casamento, não estou falando só o casamento religioso, estou falando assim, duas pessoas que resolvem se entregar plenamente uma a outra e falar, você é meu e eu sou sua. Quando a gente toma essa decisão, é como se nós colocássemos toda a nossa biografia à mercê de um novo movimento. Um movimento dedicado a uma pessoa que não seja só eu mesmo. Isso é um casamento. Isso é um casamento. Sabe o que é o problema? A maioria das pessoas entra num casamento sem entender isso. Sem entender que um casamento é fundamentalmente uma entrega biográfica. É como se você, ao longo daquelas páginas que você vinha escrevendo, você pegasse aquela pena e colocasse na mão de outra pessoa para que escrevesse junto com você.
A partir daquele exato momento já não é só mais você que desenha aquilo, essas letras e esses traços, mas alguém que segura na tua mão junto contigo para que vocês vão escrevendo isso. E escrevem no teu livro e no dela.